O papel dos nervos. O papel dos nervos é fazer a comunicação entre as diversas partes do corpo e o sistema nervoso central. Ou seja, os nervos transportam informações de qualquer parte do corpo e leva até o sistema nervoso central, que é a medula e o encéfalo. Os nervos também conduzem ordens do sistema nervoso central até os locais onde serão executadas. Ou seja, o sistema nervoso central vai determinar uma ordem e quem transporta essa ordem do sistema nervoso central até as outras partes do corpo também são os nervos. Observe que os nervos tanto levam informações para o sistema nervoso central, quanto trazem informação do sistema nervoso central. Só que, quando eles trazem informações ou ordens do sistema nervoso central, essas informações, essas ordens, são transportadas até onde? Os músculos e as glândulas. Eles levam informações de qualquer parte do corpo até o sistema nervoso central. Agora, eles trazem informação do sistema nervoso central apenas para músculos e glândulas. Pessoal, dessa imagem aqui eu quero falar sobre como funciona os nervos. Bem, aqui temos o martelinho que vai bater aqui na patela. E quem é que vai perceber essa informação? Quem é que vai perceber que isso estará acontecendo? Os neurônios, os dendritos dos neurônios que estão aqui, ó, nos músculos e que formam os nervos, né? Lembra que os nervos são formados por neurônios. Então, os nervos que estão aqui, ó, no músculo da perna, no caso aqui no músculo do quadríceps, vai levar essa informação, vai conduzir essa informação daqui, ó, dos músculos até a medula espinal, que é um órgão do sistema nervoso central. Isso é levado, é conduzido através de impulsos nervosos. Ao chegar na medula espinal, a medula espinal vai elaborar uma ordem. Essa ordem é mover a perna. Mas quem é que traz essa ordem até ao músculo da perna? Outro nervo. Então esse nervo, ele vai trazer essa informação da medula espinal até o músculo. E qual vai ser essa ordem? Contrair o músculo para que a perna se movimente. Observe que existe um nervo que leva o impulso nervoso, né, que é a informação, até a medula espinal. A medula espinal vai elaborar uma ordem, um comando, e esse comando é trazido até o músculo por quem? Por outro nervo, que no caso aqui essa ordem será mover ou contrair o músculo, né? Ordena que o músculo se movimente para que a perna, né, se movimente, obviamente, e realize esse movimento reflexo aqui, esse ato reflexo. Ok? Então, esse desenho aqui eu quero mostrar para vocês apenas como é o caminho do impulso nervoso através dos nervos. Né? Só para encerrar aqui, ó, o nervo, ele leva a informação para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central elabora uma ordem e outro nervo traz essa ordem para o músculo. Olha aqui, pessoal, a representação de um nervo. Olha a proteção dele aqui, ó. Olha o axônio aqui, né, que na verdade é o axônio que forma os nervos. Então aqui dentro, ó, existem nervos que levam informação para o sistema nervoso central
e tem nervos que trazem informações do sistema nervoso central para os músculos e as glândulas. Aqui são os corpos celulares que formam os gânglios nervosos. E assim é a representação de um nervo. E qual é o papel da medula espinal? Se os nervos levam e trazem informações do sistema nervoso central, e qual é o papel da medula nessa situação? A medula vai apresentar duas funções básicas. A primeira função é conduzir impulsos nervosos do encéfalo para os nervos espinais e dos nervos espinais para o encéfalo. Então, olha aqui, a medula espinal. Essa medula espinal. E qual é o papel dela? Veja que ela está ligada ao encéfalo e ligada aos nervos. Ela é o canal de comunicação, ou seja, de contato entre os nervos e o sistema nervoso central. Por ela passam informações do encéfalo para os nervos e também passam informações dos nervos para o encéfalo. Por quê? Porque ela conduz impulsos nervosos do encéfalo para os nervos espinais e dos nervos espinais para o encéfalo. Primeira função aqui da medula espinal. Pessoal, se a nossa medula espinal sofrer algum dano, vai prejudicar o sistema nervoso central completamente. Olha só, lembra que a medula espinal faz a comunicação entre os nervos e o encéfalo? Então, se a medula espinal for danificada, como os nervos irão trazer informações de diversas partes do corpo até ela e como é que o encéfalo vai mandar ordem para os músculos e as glândulas se a medula está danificada, se os neurônios que formam a medula foram lesionados, destruídos, por exemplo. Então, observem que proteger a medula espinal é bastante importante. Quando uma pessoa sofre um acidente, por que é que não pode mover essa pessoa, movimentar essa pessoa sem algumas técnicas especiais? Porque se ela sofreu alguma lesão na medula espinal, então quando ela se mover ou alguém mover ela, vai prejudicar ali a recuperação da medula espinal. Por isso que uma pessoa que sofre acidente tem que ter uma técnica especial para conduzir ela até o hospital. Tem que mobilizar ela para que ela não se mova, para que não cause mais dano ainda à medula espinal. Tá certo? Porque ela é o canal de comunicação entre os nervos e o sistema nervoso central, no caso, o encéfalo. Lembrando que ela também é do sistema nervoso central, né? Ela, juntamente com o encéfalo, faz parte do sistema nervoso central. A segunda função da medula espinal é servir como um centro de reflexo, ou seja, um centro de respostas rápidas, emergenciais, involuntárias, né, que não dependem aí da nossa vontade. Vamos lá. Os atos reflexos contribuem para a integridade física e a sobrevivência dos seres humanos, porque ele é uma resposta pronta e rápida. Por exemplo, aqui, quando alguém acidentalmente encosta na chama de uma vela, aí o que é que acontece? O nervo que está aqui no dedo, formado pelos axões, né, que tem os dendritos, então os nervos levam essa informação até a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central. Ao chegar lá, esse impulso nervoso, essa informação, ao chegar lá na medula espinal, a medula espinal elabora uma ordem, determina uma ordem. E quem é que traz essa ordem lá da medula espinal? Os nervos. E essa ordem vai
ser transportada pelos nervos, conduzida pelos nervos até onde? Os músculos. E qual vai ser essa ordem? Puxar a mão, retirar a mão da chama da vela. Observa bem aqui a imagem. O dedo encostando na chama da vela, o nervo leva essa informação rápida até a medula elabora uma ordem e outro nervo traz essa ordem até o músculo. E que ordem será essa? A de puxar a mão. E isso aqui é chamado de ato reflexo, porque é um movimento involuntário, ou seja, que não é controlado por sua vontade. Isso é importante para que o ser humano ou os outros animais tenham maior chance de sobrevivência. Isso aqui evita a morte do animal, no caso aqui do ser humano, o acidente, evita que o corpo do ser humano sofra lesões. Se essa informação fosse levada para o cérebro, seria um caminho mais longo. Então a resposta seria mais lenta. Então, quando essa resposta chegasse ao músculo, talvez fosse tarde demais e a pessoa não conseguisse se livrar do incômodo ou não tirasse a tempo o dedo do local, tá certo? Então, os atos reflexos, ou seja, os movimentos involuntários, são importantes para a sobrevivência dos seres humanos. É uma resposta automática, é uma resposta pronta e rápida, porque é uma situação de emergência. Resumindo aqui, a medula espinal, ela além de servir de meio de comunicação entre o encéfalo e os nervos, ela também vai elaborar respostas rápidas, emergenciais. Ela vai ficar responsável pelas situações de emergências que o nosso corpo possa precisar. Gente, o papel do encéfalo. O encéfalo é um conjunto de órgãos, ou seja, ele é formado por vários órgãos. Um desses órgãos é o cérebro, ok? Veja que o encéfalo é formado pelo córtex, pela gânglia basal, pelo tálamo, pelo cerebelo, pela medula oblonga ou oblongata, hipocampo, amígdala, glândula pituitária, hipotálamo e corpo caloso. Vejam que todos esses órgãos fazem parte do encéfalo e cada um deles é responsável por determinadas funções, como por exemplo aqui, o cerebelo coordena os movimentos. Os movimentos são coordenados por eles. A medula oblongata ou oblonga é responsável pelo controle da respiração, da circulação do sangue, da digestão dos alimentos e assim por diante. Olha aqui, o hipotálamo é responsável pela produção ou pelo comando da produção de hormônios sexuais, da pressão sanguínea, da temperatura corporal. Então, observem que cada órgão do encéfalo é responsável por determinada função. Pessoal, aqui a gente tem o desenho do nosso cérebro. Estudando o nosso cérebro, os cientistas perceberam que existem algumas regiões que ficam responsáveis por determinadas funções. São 4 regiões, cada uma chamada de lobo. Então temos o lobo frontal, que fica a parte da frente aqui, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Cada um desses lobos fica com alguma função específica. Como a gente observa aqui, ó, temos os lobos e o que ele realiza. Então aqui, ó, temos o lobo frontal, coordena atividades motoras, também pensamento, escrita, fala, linguagem articulada. O lobo parietal, que coordena as sensações da pele, coordena e sintetiza de forma ordenada, organizada. Temos o lobo temporal,
que é responsável pela memória e audição, pelos sons, entender a linguagem, a questão de vigília, né, manter-se acordado, esperto. Temos o lobo occipital, que está relacionado à visão, processamento e percepção da visão. Então, observe que cada lobo, ou seja, cada região do nosso cérebro, né, isso aqui eu estou falando do cérebro agora, é responsável por determinada função. Bem, pessoal, o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos, lembra? Sistema nervoso periférico formado por nervos, também está dividido. Dividido em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico somático é responsável pelos movimentos realizados de forma conscientes por você. Por exemplo, o movimento dos músculos esqueléticos. Quando você quer mover o músculo da coxa, do braço, da perna, do abdômen. Quando você quer realizar algum movimento de forma consciente, então quem está agindo naquele momento é o seu sistema nervoso periférico. Somático aqui tem a ver com o corpo, tá certo? Movimentos do corpo. Já o sistema nervoso periférico autônomo, né, vem de autonomia, de liberdade, é responsável pelas funções internas do organismo, ou seja, aquelas funções que o seu corpo, né, a parte interna do seu corpo, realiza, como por exemplo, batimentos cardíacos, os batimentos do seu coração acontecem de forma autônoma, ou seja, livre, de forma inconsciente. Não é você que controla os batimentos cardíacos. Ele não se movimenta, ele não relaxa e se contrai. Por que você controla isso? Não. É um movimento autônomo, realizado por nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico. Temos também os movimentos respiratórios, mesmo você dormindo, mesmo você inconsciente, esses movimentos acontecem, porque eles acontecem de forma autônoma. Também tem a atuação do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. Esses órgãos funcionam sem que você controle eles. Né? Os nervos que levam e trazem informações deles fazem isso de forma inconsciente, ou seja, de forma que você não está ciente que está acontecendo. Ok? Então, você não fica pensando o tempo todo, estou respirando, estou respirando, estou respirando. Não, simplesmente você esquece e, não, e eles continuam acontecendo. Da mesma forma, os batimentos cardíacos, eles acontecem, eles ocorrem dessa forma.